Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma feliz e abençoada semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre rebeldes versus obedientes. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like, aí, ou seja, curta o vídeo. E quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva no canal também agora, tá bom? E não esqueça de agora ou no meio do vídeo, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, de compartilhado também, tá a importância que vocês façam isso, tá? Agora, quem quiser comentar, comentário é facultativo, mas quem quiser comentar, fique à vontade, tá bom? O que eu ver lá de comentário eu vou responder. E agora vamos fazer uma oração para começar. Queridos amados, que o Senhor tome mais uma vez o seu mensageiro aqui falando, e que fale através da boca dele mais uma vez, Senhor. Me use, Pai. Que fale através da minha boca, que eu possa levar a mensagem às pessoas que estão me ouvindo e a mim mesmo. Que todos nós juntos possamos absorver e aprender e pôr cada vez mais a sua verdade em nossas vidas. Possamos cada vez evoluir mais, para estar cada vez mais próximos da santidade, para estarmos preparados quando Jesus voltar para nos levarmos para a vida eterna. Levarmos para os milênios, e depois a vida eterna. Que nós possamos, Senhor, estar cada vez mais evoluídos. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, os Pai, dos Filhos e dos Espíritos. E que todos nós estamos iluminados, eu e as pessoas que estiverem me ouvindo, para que nós possamos ter a mente aberta e o coração e aprender a verdade que está por trás das mensagens que estão ensinadas. Que nós possamos realmente compreender e enxergar a verdade. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Queridos irmãos, hoje em dia é um termo muito usado, o termo rebeldes, né? E geralmente eles são ligados a adolescentes, né? Que estão numa fase ali mudando de criança para adulto, que começam a desrespeitar os pais, são chamados de rebeldes, né? Mas esse termo não é usado só para isso, né? Nós podemos dizer que nós temos os rebeldes divinos, ou os adolescentes divinos, né? Quem são esses? São seres humanos rebeldes, que estão vivendo na rebeldia, que falam em Deus, falam em si que serve a Deus, que Deus é maravilhoso, que Deus não sei o quê, que Deus é Pai, que está amarrado, que Deus protege, o sangue de Jesus tem poder, falam um monte de coisa. Mas não estão dispostos a realmente servir esse Deus. Não estão dispostos a abrir mão deste mundo corrupto e malévolo que nós vivemos, cheio de maldade, para estar do lado do Deus da bondade, um Deus de amor, esse Deus que chamam de maravilhoso. Você percebe? Parece um ato de loucura, né? Um ato de absurdo, né? Como que a pessoa prefere viver numa coisa ruim, né? Viver com doenças, com um monte de coisa, ao invés de viver numa perfeição no mundo de bem, né? Mas é exatamente o que está acontecendo, queridos irmãos. As pessoas não enxergam o mundo que nós estamos vivendo corretamente. Olha para esse mundo. Aonde que tem coisas boas nesse mundo? Me mostra. O que tem de bom aqui? Olha a malvadeza que tem entre as pessoas. As pessoas apontam o dedo umas para as outras, julgam as outras, mas não julgam a si mesmo, não olham para si mesmo, praticam o mal contra as pessoas e acusam as outras de serem más. Compreende? Fazem coisas que não devem e apontam as outras que fazem coisas que não devem. As pessoas olham para aquele cara que cometeu um assassinato e falam, tem que morrer também, tem que matar ele. Né? Agora, a pessoa não aponta o dedo para si mesma e fala, eu tenho que morrer porque eu sou uma pecadora também. Eu também cometi atos abomináveis, isso a pessoa não fala. Só olha pro umbigo do outro, né? Aí você vê, o rapaz lá, ele estava sendo suspeito, ainda não tinha sido dada a confirmação de que ele cometeu o ato de assassinato, mas ele ficou como suspeito, né, possível
suspeito, né, de ter matado aquela moça lá em Itaquera, que saiu da estação de trem, da estação de metrô de Itaquera, e tem uma imagem que mostra um homem abordando ela na rua, e esse homem seria o rapaz. Sem nem ter certeza 100% que foi ele, já pessoas levadas pelo inimigo, levadas pelo mal, foram lá e cometeram o mesmo ato que ele cometeu. Mataram ele. Percebe? A pessoa foi lá e matou ele porque ele matou a moça. E agora? Tem que matar essas pessoas também que mataram ele? Porque cometeram o mesmo ato. Qual é a diferença? Nenhuma. Não tem diferença eles. Eles mataram. Então eles têm que morrer também agora. Agora tem que chegar alguém lá e matar eles também. Já que se eles são, se o que eles fizeram é certo, alguém tem que matar eles agora. Porque não é certo. Por quê? Quem que eles pensam que são? São Deus para decidir quem vive e quem morre? Não, eles têm que morrer também agora. Compreende? Então, se a gente for pensar desse jeito, como esses vândalos, esses caras do demônio, que estão vencendo do mal, desses seres humanos abomináveis aí, terríveis, que não que criaram distância desse tipo de gente, todos nós temos que estar mortos. Então um ia matando o outro. Então o cara lá, ele matou a moça, aí mataram ele. Aí alguém vai e mata esses caras porque mataram o cara. Aí depois alguém vai e mata o cara que matou esses caras. E vai indo matando um ao outro, matando ao outro, até que sobra o último. Então, ou Deus vai ter que matar o último, ou ele vai ter que se matar, porque ele também matou alguém. Então não vai sobrar ninguém no mundo, gente. Será que é difícil? Como é que o pessoal pode ter um pensamento como esse? Né, não, mas eu garanto pra você que quem matou o rapaz tá se gabando, tá achando que fez certo em matar o cara. Então que eles estão certos porque eles fizeram justiça. Ele matou a moça e teve que morrer. Mas quer dizer, então, mas eles não percebem, eles não conseguem enxergar que eles também cometeram um ato de assassinato, que eles também entraram em pecado com Deus pelos que eles fizeram, que aos olhos do Senhor Deus, que é o Criador, que é o que deveria mais importar para nós seres humanos, esse ato não tem diferença. Não foi um ato de justiça, mas foi um ato de vingança. E Deus não aprova vingança. E Deus não aprova que faça isso. Quando você olha para a adúltera, Jesus não condenou a adúltera porque ela traiu o marido. Ele poderia ter apedrejado ela lá, porque ele não tinha pecado. Só que nunca pecou, tinha a pedra. Todo mundo foi embora porque todo mundo tinha pecado. Todo mundo foi embora. Mas ele, Jesus, poderia ter pecado, mas ele também não fez. Se o próprio Jesus, que é o ser sem pecado, não apontou o dedo, quem somos nós, seres imundos pecadores, para apontar o dedo para alguém? Entende, queridos irmãos? Isso é um ato de rebeldia. E isso demonstra o porquê que o ser humano está sendo rebelde. Porque ele acha que tudo tem que ser feito dessa maneira, pagar na marra. Ele acha que, que, que o ato do cara ter matado a moça era abominável. Mas agora o ato de fazer uma justiça é correto. É diferente. Entendeu? Eles não enxergam que é o mesmo crime. E esse é o motivo da grande rebeldia que nós temos. Né? Então as pessoas falam, ah, não vou naquela igreja porque ela é muito rígida. Ah, não vou naquela porque não sei o quê. Então, você fala, ah, eu não vou na Testemunha de Jeová porque eles têm negócio lá de não doar sangue, não vai transfusão de sangue. Ah, eu não vou na, na, na Universal porque lá eles têm demônio, não sei o que, vai passar na cabeça de tirar demônio, coisa vai você cair no chão, eu não gosto disso. Ah, eu não vou na na Adventista porque eles guardam o sábado. Eu não vou na Batista do Sétimo Dia porque guarda o sábado. Ah, eu não iria na não, não vou na congregação porque eles falam, porque lá não pode cortar cabelo, não pode isso. Ah, tem que usar véu. Ah, gente, essa não é a frase que você tem que falar. Deus aprova essa atitude, é isso que Deus quer? Essa é a frase que você deveria usar. Tá certo? Quando você fala, eu não vou guardar o sábado, eu vou usar o exemplo do sábado. Deus, ele quer ou não quer que você guarde o sábado? É essa a pergunta que você tem que fazer. E aonde que você vai achar a resposta? A resposta eu vou te dar com a frase
que é falado no programa Minha da Verdade pelo professorzinho do quadro, geralmente, e o Tito Rocha também fala, os dois comandam o programa. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Alterando um pouco essa frase para nós, né, que ali é por causa do programa, que é a pergunta do programa, se você tiver coragem de consultar, a Bíblia terá coragem de te mostrar a verdade. Então, é na Bíblia que você vai procurar a verdade. Essas pessoas rebeldes, elas não estão interessadas em 100% seguir a Deus. Elas querem até seguir a Deus por como é que é? Por interesse, mas não por vontade, por temência a Deus. Quando você olha para uma pessoa que ela quer servir a Deus, mas não quer sair do mundo, essa pessoa ela está totalmente entregue à rebeldia. Ela não quer o amor de Deus. Você fala, Deus é maravilhoso, Deus é isso, Deus é Pai, Deus não falha, Deus é demais. Oh, Deus, obrigado, agradece a Deus por proteção, por chegar em casa em segurança, agradece até pela comida, mas não quer servir esse Deus, não quer seguir nada o que ele ensina. Como que você pode falar dele? É a mesma coisa eu chegar a falar do político fulano de tal, falar eu não gosto desse político, eu não concordo com nada com os pensamentos dele, falo que ele é maravilhoso. As pessoas vão me chamar do quê? De louco. Eu só posso ser louco. Como é que eu posso falar que o cara é maravilhoso se eu não concordo com nada que ele faz? Então o cara vai lá, rouba o povo, ele vai lá, faz as coisas erradas, faz corrupção, ele vai lá e não faz as obras necessárias, deixa a saúde precária, deixa a educação precária, né? Não faz nada, e aí eu vou lá e falo que ele é maravilhoso, é assim? Mesma coisa é quem está falando de Deus dessa maneira. Fala de um Deus que é maravilhoso, mas não concorda com quem está falando. Então, na verdade, se a pessoa quando não concorda com nada, está falando, esse Deus é horrível. É o contrário. Na boca dela está falando que Deus é maravilhoso, mas na alma dela, dentro dela, né, o sentimento dela é que Deus é abominável. Você vai pensar, isso é coisa terrível, mas é verdade. Porque se ela não concorda com nada, você vai para uma pessoa que faz mal para você, você perdoa aquela pessoa? Você fala, não, não tem perdão, não, perdão não existe, não tem perdão, não perdoa de jeito nenhum, porque não sei o quê. Você está sendo rancoroso, você não está seguindo o que Deus te ensinou. Deus não é assim, Deus é piedoso, Ele perdoa. E Ele ensina a te perdoar. Olha a oração que Jesus nos deixou do Pai Nosso. Perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Jesus nos ensinou que se nós não perdoarmos os nossos próximos, nós não teremos salvação. A graça, que todo mundo fala que é salvo pela graça, ela não vai atingir quem não perdoa. Quem não perdoa não vai ser salvo. Ele pode estar em qualquer igreja, ele pode fazer tudo, pode seguir os 10 mandamentos, mas se ele não perdoar, ele não vai ser salvo. Por quê? Porque ele precisa do perdão. E Deus só vai dar o perdão se ele perdoar. Por quê? Se ele acha que não tem perdão, então você é uma pessoa que acha que não tem perdão, você então acha que você está condenado para o inferno, é isso? Uma pessoa que não perdoa, não acredita em Deus, não tem como. Porque se não existe o perdão, não existe essa graça de Jesus. E não existindo a graça, não tem perdão. Então como que você acha que não se deve perdoar, se você mesmo vai precisar do perdão para poder chegar na vida eterna? Então você não acredita em Deus nem em Jesus se você não perdoa. Não tem como. Então, a pessoa que não perdoa, a pessoa que fica fazendo balbúrdia na sua casa, procurando desavença com a sua família, arrumando encrenca o tempo inteiro, fazendo barraco, fazendo confusão, arrumando encrenca, apontando o dedo, acusando as pessoas na sua volta, sem ter prova nenhuma, simplesmente porque acha que foi. Essa pessoa, ela não está com Deus, porque ela não tem como provar nada, ela não pode acusar ninguém. Não é muito mais fácil de acreditar que a pessoa, por exemplo, aconteceu um incidente aí, um acidente. Seja qual for ele. Não é muito melhor a gente acreditar que a pessoa fez sem querer e seguir de bem, com um sorriso, com alegria, continuar vivendo a vida em paz?
Ou é melhor a gente pegar e acreditar que a pessoa fez de propósito e ficar apontando o dedo e vai ver aquela discussão, aquela situação que vai piorar a situação mais ainda? Hã? Vai mudar alguma coisa você apontar o dedo para a pessoa e falar aquele propósito? Não vai. Então, por que é que você aponta? Por que é que você age dessa maneira? Então, irmãos, é exatamente isso. E aí você olha lá em Israel, eles cometeram um erro que levaram eles a ser cativos da Babilônia. O erro da rebeldia. O mesmo erro que a maioria das pessoas está cometendo hoje. Olha só, eu vou fazer o paralelo para vocês entenderem. O povo estava lá em pecado. Estavam fazendo as coisas erradas. Não estavam seguindo as leis de Deus, como hoje também. A maioria das igrejas não estão seguindo o que a Bíblia está indicando para fazer. Chegou, Deus levantou o profeta, Jeremias. Jeremias foi lá e alertou o povo. Povo de Deus. Eu vou usar esse termo porque hoje em dia não tem mais Israel, é povo de Deus. Então, mesma coisa de hoje em dia. Povo de Deus. Vocês estão cometendo erro de idolatria, adorando coisas que não devem, fazendo o que é errado perante os olhos de Deus. Se voltem para ele, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, o Senhor Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Se vocês não se voltarem para Deus, vocês serão atacados, Jerusalém será destruída, muitos morrerão, outros se levarão cativos. Foi isso que Jeremias disse. Está lá em Jeremias, procura lá. Aí ele foi até o rei Eliaquim e falou: Rei Eliaquim, assim diz o Senhor de Israel, se você não começar a pregar o que é correto aos olhos de Deus, não fazer o que é certo, não mudar e fazer o povo mudar, derrubar esses altares de Baal e um monte de coisa, Jerusalém será em breve invadida. Não restará pedra sobre pedra. Você, rei Eliaquim, não terá o direito nem sequer de ser enterrado. Será morto e será jogado numa vala qualquer. E o que aconteceu? Veio um falso profeta, né? Veio um falso profeta. Esse falso profeta disse: povo, não, isso aí não vale mais, isso aí é tudo balela, nós estamos em outros tempos. Não, Deus disse para vocês, falou comigo também, e ele sim disse, Senhor de Israel: fiquem do jeito que está, façam o que está fazendo, que assim é certo, e assim todos um dia chegaremos no reino do céu. E começou a pegar a palavra de Deus ali, usando as palavras bíblicas, as palavras das escrituras, que nós vamos continuar do que está, que Deus não deixará que ninguém toque em Jerusalém. Mesma coisa está acontecendo hoje em dia, queridos irmãos. Tem pessoas como eu, mensageiro de Deus, pregando a verdade, chegando e falando: povo, se volte para Deus, siga as leis de Deus, siga os mandamentos, siga os exemplos que Cristo deixou, perdoe as pessoas que fazem mal a vocês. Trate as pessoas com amor, com justiça. Não aponte o dedo para a pessoa se você não tem uma prova. E mesmo com prova, não deve apontar o dedo. Não julgue ninguém, pelo contrário. Viva bem com seus familiares. Procure alegria na sua vida e não uma balbúrdia, confusão. Realmente sirvam a Deus. Não fiquem fingindo que sirvam a Deus. Pessoas como eu estão falando isso para vocês. Aí vem falsos mensageiros por aí. Em várias igrejas, em vários lugares. Povo, não precisa mais guardar o sábado e nem tampouco pode comer carnes imundas. A lei foi abolida, o Velho Testamento foi abolido, agora é a nova aliança. A nova aliança é o próximo como a si mesmo. A nova aliança diz que nós vamos ser salvos pela graça. Não se preocupe mais com a lei, isso foi abolido, agora é a graça que vale. Vamos continuar orando a Deus, seguindo esse caminho, porque nós somos salvos pela graça. É. Aí está escrito. Está dizendo isso. Exatamente a mesma coisa que aconteceu naquele momento em Israel. Lá, Deus deu a seguinte consequência, que Israel seria destruída, Jerusalém destruída, e eles seriam levados cativos, e muitos morreriam ali mesmo na batalha. Hoje, qual que é a sentença que Deus está dando? Siga Deus as orientações, pois aqueles que não servirem a Deus, que
estiverem em Babilônia, receberão a marca da besta e irão para o lago de fogo e a morte eterna. E aqueles que servirem a Deus irão para a vida eterna. Nós temos também hoje as consequências. Israel deu ouvidos ao falso profeta. Achou que era a balela que eles tinham que mudar, que eles estavam certos no que estavam fazendo. Assim como muitas pessoas hoje, ou até arrisco dizer que a maioria acha que está certo o que elas estão fazendo. Esses caras acham que estão certos de ter matado o rapaz que matou a moça. Presidiários acham certo estuprar estupradores lá dentro. Muito bem. O povo de Israel também achava. Aonde é que eles foram parar? Israel foi levado a Babilônia e invadiu Jerusalém. Nabucodonosor invadiu, destruiu Jerusalém. Matou o rei Eliaquim, como estava sendo dito. Ele foi jogado numa vala, não teve enterro. Levou cativo Joaquim, o príncipe filho de Eliaquim, e a esposa de Eliaquim, a rainha. Foram levados cativos. Muitas pessoas ali morreram. E muitos que não morreram foram levados cativos. Somente a classe bem pobre ficou lá. E Jeremias, que tudo. Zedequias foi posto como governador de Jerusalém. Porém, ele também se rebelou contra Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor volta a invadir Jerusalém, destrói o templo dessa vez, saqueia tudo que tem lá dentro, leva Zedequias cativo e põe uma outra pessoa no poder. Zedequias depois acaba sendo cegado lá na Babilônia, né? Ele vê os dois filhos serem mortos, foi a última coisa que ele viu. Depois ele foi cego e ficou preso lá, isolado, cego, até morrer. Olha as consequências que aconteceram por conta que o povo resolveu ouvir os falsos profetas. Resolveram continuar rebeldes. Jeremias, que era obediente a Deus, que era um profeta obediente a Deus, ele não foi levado cativo. Ele ficou em Jerusalém. Jeremias foi obediente a Deus, até em algo que Deus ordenou a ele, que era uma coisa difícil de se cumprir, mas ele cumpriu. Alguém sabe o que foi? Alguém lembra? Jeremias recebeu a ordem de Deus de não se casar. Ele viveu até o fim de sua vida solteiro, ele não se casou por ordem de Deus. E ele acatou as ordens do Senhor. Por ser um servo fiel do Senhor, Jeremias não foi levado cativo. E assim vai acontecer hoje em dia. As pessoas que forem fiéis ao Senhor irão para o milênio no céu e depois para a vida eterna. As pessoas que continuarem rebeldes irão para o lago de fogo e a morte eterna. Qual será a sua decisão? Vai continuar em Babilônia rebelde? Vai continuar achando que é balela, que o Velho Testamento foi abolido? Vai preferir acreditar no que é melhor para vocês? Por que, que o povo de Israel pereceu lá o reino de Judá, no caso, né? Que Israel tinha sido destruída. Por quê? Porque eles preferiram continuar, acreditar no que era conveniente para eles, porque eles queriam continuar na idolatria, continuar a fazer as coisas erradas que eles faziam, queriam continuar no adultério, nas prostituições, nas coisas. Será que vocês vão cometer o mesmo erro? Que é o que muita gente faz hoje em dia, preferem ir nas igrejas porque ela é liberal, porque lá eu posso beber, porque lá eu posso fornicar, eu posso ir na balada, pegar com uma mulher, sair lá com uma mulher que eu nunca vi na vida e ir pro motel. É porque lá eu posso encher a cara, porque lá eu posso curtir as músicas mundanas, porque lá eu posso comer o que eu bem entender, porque lá eu não preciso guardar dia nenhum, porque lá... Será que é isso que você vai... Essa escolha que você vai fazer? Ou você vai servir o que Deus está pedindo para você servir? Mais um chamado que Deus está fazendo aqui para nós, para todos nós, queridos irmãos. Nós refletimos se nós estamos na Babilônia ou se estamos sendo obedientes. Nós estamos sendo rebeldes ou obedientes. É mais um chamado, isso é para mim também. Tá? Não é porque eu tô que eu vou na igreja adventista, que para mim essa é a certa, então que eu tô certo. Não, não é assim, queridos. Eu tenho que refletir se eu estou fazendo o que é certo. Não me importa o que a igreja adventista faça ou deixa de fazer. Mas eu, Ângelo, estou fazendo o que é certo? Eu, mensageiro, estou fazendo o que é certo? Ou não? É isso que eu tenho que refletir. Não me importa o que a minha igreja faça ou deixa de fazer. Tem coisa que a minha igreja fala que eu não concordo. Hoje mesmo já teve um assunto que eu debati um pouco lá no meu curso porque eu não concordei muito.
né? E eu preciso estudar mais sobre o assunto para mim poder ter uma opinião mais formada sobre ele. Eu não posso bater o martelo sem antes compreender, né? Então, eu quero seguir o que Deus quer de mim, não o que a igreja fala. Entendeu? Como eu já falei, se a igreja falar algo que eu não concordo, eu não vou seguir. Eu vou seguir o que eu vejo que é bíblico, o que está na Bíblia. Então eu quero fazer a verdade, eu não quero viver na mentira, eu não quero ser rebelde. Vocês querem? Se Deus é tão maravilhoso como muitos falam, que Deus é bom, que Deus é isso, seja obediente a Ele, não seja rebelde. É muito engraçado que muitos pais por aí reclamam dos filhos que são rebeldes, que respondem, que falam mal, mas não olham para si mesmos e vendo que estão reclamando, que estão sendo rebeldes com o Pai Celestial, com o Pai que é Criador deles, que eles também estão sendo rebeldes, que o filho é um reflexo do erro que eles estão cometendo. Porque lembre-se, o erro dos pais vai refletir nos filhos até a quarta geração. Os filhos não vão pagar pelo erro dos pais, mas o reflexo dos erros vão refletir nos filhos. Então lembre-se, se você está sendo rebelde com Deus, como que você quer exigir que o teu filho não seja rebelde com você? Pare para pensar, queridos irmãos. Não tome atitude errada igual o reino de Judá tomou, como Jerusalém tomou, de seguir o falso profeta. Pois o falso profeta levou eles à ruína. A mentira, chegou o momento que ela foi revelada, aquela mentira que não era verdade. Só que nesse momento era tarde demais para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém. Nesse momento já era tarde demais. Mesma coisa vai acontecer hoje em dia, irmãos. Quando vocês se derem conta da mentira, que aquilo não era verdade, já será tarde demais. Tá? Pessoas falam, não, eu tenho que se batizar, porque senão não vai entrar no reino do céu. Nada disso. Muita gente que não se batizou, por exemplo, as pessoas que estão aí para falar, os católicos, nenhum vão entrar no reino do céu, são tudo do demônio, vão tudo para o lago de fogo e enxofre. Não, queridos irmãos. Os católicos vão entrar sim. Muitos deles vão entrar. Por quê? Porque são pessoas sinceras, que servem a Deus. Eles vão ser julgados de acordo com o que eles sabem. Deus é justo, misericordioso. Ele não vai cobrar das pessoas o que elas não sabem. Então, por exemplo, uma pessoa que guarda católica, que guarda domingo, ela não conhece o guardamento do sábado, Deus não vai cobrar dela que ela guarde o sábado. Agora. Mas na hora que a segunda besta surgir, vai cobrar que guarde sim, porque aí vai vir a marca da besta, que é o domingo. O sábado vai ter a marca de Deus. Aí, neste caso, vai ser condenados. Agora, neste momento, que a segunda besta ainda não surgiu, nós ainda poderemos ser salvos guardando o domingo. Mas eu, por exemplo, que já conheço a guarda do sábado, eu não posso voltar atrás. Agora, quem não conhece vai ser salvo. Muitos católicos vão ser salvos. Muitos católicos aí são pessoas sinceras, pessoas devotas a Deus. São muito mais pessoas devotas do que muitos dos protestantes por aí. Tem muitos católicos aí que são muito mais pessoas obedientes a Deus do que muitos protestantes por aí, que se acha melhor do que os católicos, né? Então, queridos irmãos, não é a igreja que você está indo que vai falar que você é rebelde, não, mas são as suas ações no dia a dia, é como você encara a vida, é como você trata pessoas, é como você age, desses sentimentos em você agirem. É isso que vai fazer você se salvar ou não. A graça de Deus, Jesus na cruz, ela não vai atingir aqueles que são rebeldes, aqueles que se rejeitam a Deus. Ela não vai atingir aquelas pessoas que não perdoam, porque para a graça poder atingir, você vai ter que perdoar as pessoas que te fizeram mal. Aí então, a graça vai te perdoar pelos seus erros. A graça não vai salvar ninguém que não estiver realmente vivendo para Deus de verdade, que seja sincero. Aí, queridos irmãos, a gente olha lá para encerrar, lá em Caim e Abel. Os dois ofereceram sacrifício para Deus. Os dois. Porém, Abel, como fala lá em Gênesis, ele escolheu as premissas, ou seja, a primeira cria de um animal, e ele escolheu o melhor animal que ele tinha. Sacrificou para Deus. E deu um sacrifício em sangue, como deve ser, né? E ele fez isso com toda a temência, com toda a obediência a Deus. Caim, não. Ele fez o sacrifício, pegou
qualquer fruta que ele tinha lá para fazer sacrifício, não pegou as primícias, para começar. E Caim também não fez sacrifício como deveria, pois ele não deu, ele não deu orientação, não teve a orientação, não se orientou às orientações de Deus, né? Pois ele sabia como é que devia ser feito o sacrifício, né? Assim eu estou compreendendo esse assunto, eu estou estudando um pouco sobre esse assunto. Mas o que vale para a gente é que Caim, ele fez sacrifício, mas ele não temia Deus, ele fez sacrifício por interesse. O interesse de Caim qual que era? Ser perdoado e voltar para o Éden. Por quê? Naquele tempo, o Éden ainda estava aqui na Terra. Ele sabia onde era o Éden. Ele foi até o Éden. Ele viu de fora lá a beleza que era, o paraíso que era, o que tinha lá de gostoso. E ele desejou voltar para aquele lugar. Ele queria voltar para aquele lugar. Então ele achou que ele fazendo sacrifício, Deus iria perdoar e ia deixar que eles voltassem para o Éden. Entendeu? Isso estava na cabeça de Caim. Ele estava querendo fazer isso por interesse, não por temência a Deus. E no caso de Abel, ele fez por temência. Por isso Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou de Caim. Hoje em dia é a mesma coisa, queridos irmãos. As pessoas estão frequentando igrejas e servindo a Deus por interesse, igual Caim. E não por amor, não por temência a Deus, como Abel. E são essas pessoas que estão ali por interesse que cometeu o assassinato do rapaz. Né? Fizeram a mesma coisa que Caim fez. Olha só. Compreenderam, queridos irmãos? Não temos mais o que falar, né? Cabe você tomar sua decisão. Eu quero ser como Abel. Eu quero ser obediente. Vocês vão ser como Abel, obediente? Ou vão querer ser como Caim, o rebelde? Fica aí as considerações para vocês pensarem. Tá bom, queridos irmãos? Vamos fazer uma oração de encerramento. Obrigado, meu Senhor, por mais essa meditação. Obrigado por estar comigo, meu Pai. Obrigado por mais esse momento de reflexão, que nós possamos ouvir mais a sua palavra, ser obedientes a Ti, Senhor. Não nos dê paz, nem a mim, nem aos inscritos do meu canal, nem as pessoas que estiverem me ouvindo que não são inscritas no meu canal ainda. Que ninguém tenha paz enquanto não for obediente a Ti, Senhor. Nem mesmo a mim, nem a minha família. Que ninguém tenha paz enquanto não forem obedientes a Ti. E sei, Senhor, quando eu estou falando de obediência, eu não estou falando diretamente da guarda do sábado e não comer carnes imundas, por exemplo, embora é importante. Mas eu estou falando do caráter, nas ações, em realmente viver como servo de Deus e temer a Ti, Senhor. Que possamos todos estarmos juntos a Ti, agora e sempre, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que estão trabalhando, inscritas no meu canal ou não, né? Mas que estão me ouvindo, e aquelas que estão inscritas no canal que não estão ouvindo, que todas possam voltar para casa em segurança, e que Deus abençoe a todos nós com um excelente fim de domingo. Que todos nós podemos estar em paz com Deus e fazer o que é certo. Sermos pessoas obedientes como Caim e vivemos para Deus. E não rebeldes como foi o povo de Israel e Caim. Né? Sermos obedientes como Abel e não sermos rebeldes como foi o povo de Israel e Caim. E tiveram consequências graves em suas vidas. Que todos nós possamos alcançar a vida eterna. É isso que eu peço e oro. Em nome do Senhor Jesus, agradeço. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Então é isso. Pensem e reflitam. Vocês querem ser como Caim e o povo de Israel, que eram interesseiros e que preferiram ouvir as falsas profecias, as falsas ensinamentos, e Caim perdeu sua salvação, perdeu a chance de estar com Deus, de voltar ao paraíso que ele tanto queria. E Israel, que foi levada cativa, destruída, por conta de serem rebeldes? Ou vocês querem ser como Abel e ser vitoriosos? Porque aqueles que escolherem ser como Caim e como Israel irão para o lago de fogo e enxofre a morte eterna. E encontrarão com Caim lá, vocês vão queimar junto com ele lá, porque ele vai estar lá. Vocês encontrarão com ele lá, vocês vão ser os outros Caíns. Os Caíns estão sendo queimados. Enquanto isso, o obediente vai encontrar com Abel. Vai ver Abel lá na vida eterna. Ele vai estar lá. Estaremos juntos. Os obedientes, os Abels. Então, no lago de fogo e a morte eterna está lá os Caíns.
e na vida eterna, milênio no céu e a vida eterna estarão os Abels. Para onde é que você vai? Tome a sua decisão. Siga Deus e a verdade. Pega a Bíblia, leia e estude. Só ela vai te mostrar a verdade. Não siga falsos ensinamentos, falsos profetas que estão por aí, falando mentiras que o Velho Testamento foi abolido, que a lei foi abolida, que vale agora o Novo Testamento, que é uma nova aliança. Não se engane. Aqueles que falam que você vai ser salvo pela graça. Não se engane quando uma pessoa fala que você morre e vai para o céu ou vai para o inferno. Não se engane quando uma pessoa fala que existem espíritos e que eles podem aparecer para a gente. Não se engane que você pode ter contato com os mortos. Não se engane. Pois os mortos estão nas suas sepulturas. Voltaram, os que já morreram faz tempo voltaram ao pó da terra. E os que morreram há pouco tempo estão voltando ao pó da terra. Porque ao pó viestes, ao pó retornará. Foi isso que Deus nos ensinou. Tá? E a palavra inferno na Bíblia quer dizer sepultura. Então é lá que nós vamos ficar até Jesus voltar, para nos ressuscitar. Seja na primeira ressurreição ou na segunda. E os Abel serão ressuscitados na primeira. Os Caíns na segunda. E eu quero estar na primeira. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Faça essa reflexão. Estamos fazendo chamadas. Depois vocês não podem dizer que não foram avisados. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Um excelente fim de dia. Amém.